Um por todos e todos pela Rondesp. Classificar como execução a morte de 12 vagabundos fortemente armados foi, no mínimo, inadmissível. Me diz como classifico a morte de 9 policiais militares. Os senhores não acompanharam a morte do soldado Pinheiro ou do soldado Edmilson? Aquilo sim foi execução. Os marginais saíram com o propósito de matar sangue frio os policiais. Deflagraram tiros e mais tiros. Certamente os senhores não foram informados. Porque não foram só 2, foram 9 policiais assassinados esse ano. E eu não vi promotoria nem Ministério Público se pronunciarem. Nenhuma palavra de conforto ou indignação por parte do Estado foi dita. Os grupos que defendem a igualdade racial não se comoveram com a morte de 9 negros e pobres que morreram pelo fato de serem policiais militares. A Comissão de Direitos Humanos não se solidarizou com a morte de 9 seres humanos que, com requintes de crueldade, tiveram suas vidas ceifadas. Mais uma vez, os papéis se inverteram. 12 vagabundos fortemente armados dentro de um matagal, às 3 da madrugada, deflagrando tiros contra a guarnição, que, despreparada, revidou os disparos. Era para esperar acabar a munição dos marginais e depois tomar as medidas cabíveis e dar voz de prisão aos criminosos. Afinal, eram apenas anjos, jovens inocentes. Positivo, promotoria, direitos humanos, Estado e Ministério Público. Inocentes é o caralho, seus opressores hipócritas, miseráveis. Esses policiais podem até ser punidos, desmoralizados, excluídos da corporação, mas o farão com honra. E isso vocês não tiram deles. Sua honra e dignidade. Agiram como qualquer ser humano, independente de ser ou não policial, agiria. Entre a vida e a morte, escolhe-se a vida. E mesmo que o preço por essa escolha seja alto, paga-se. Melhor pagar vivo do que ser só mais um bonequinho marrom que o Estado usou e descartou feito lixo. Porque é assim que um policial é tratado nessa merda de Estado. O Estado omisso que jamais toma as dores de um policial baleado ou morto. Que jamais abraça sua tropa e agradece pelos serviços prestados a essa instituição. Como se não bastasse a luta contra o crime, ainda travam uma luta contra a sociedade que defendem e o próprio Estado que representam, que os encurrala contra a parede e os pune por se manter vivos. O mesmo Estado que atira seus policiais na guerra, em condições subhumanas, com suporte mínimo, uma viatura velha e enferrujada, o colete pesado que não transmite a menor segurança. Se eles morrem, faz parte do seu ofício. Se vivem, pagam o preço pela morte do inimigo que tentou contra a sua própria vida. O policial pode levar tiro, mas não pode devolver a agressão sofrida. Chega! Basta! Esses 12 vagabundos não são os anjos que vocês pintam, que aglomeram e que põem em pedestais. Pelo amor de Deus, 3 da madrugada, fortemente armados em um matagal. Inocente, trabalhador, pai de família. Um cidadão íntegro jamais se presta a um papel desprezível feito estes. E é desrespeito com o trabalhador, uma comparação absurda destas. Criticar a polícia é fácil, porque não eram vocês que estavam com o peito e a cara na frente de um fuzil. É provável que um dia vocês percebam que é muito fácil julgar durante horas e com direito a replay. Em suas salas com ar-condicionado, o que o policial tem que decidir em fração de segundos. Porque esse é o tempo que o policial tem para escolher entre a vida e a morte, enquanto rajadas são disparadas em sua direção. Isso que vocês julgam e falam não passam de teorias de quem nunca ousou viver a realidade nua e crua dentro das favelas de Salvador. Talvez esses policiais que não sejam tão covardes e despreparados. Mas se vocês, que são tão incompetentes a ponto de não governar direito, de não julgar os errados e não defender os certos. Porque se vocês fizessem a porra do trabalho de vocês direito, muita coisa poderia ser evitada e muitos policiais estariam vivos agora. Vocês se acham os donos da verdade em um Estado beirado à safadeza e à corrupção, onde o sistema é uma articularia de interesses escrotos e particulares, que só olham seu próprio umbigo e não o bem social. Vocês julgam errado matar um vagabundo sem limites que por dinheiro é capaz de cometer monstruosidades? Então vocês são culpados e coniventes com a morte de um policial, de um pai de família, um inocente morto pelos vagabundos que vocês amparam. Seus bostéticos, idealistas,
Vocês são vermes que defecam pela boca, porque a bunda não passa uma agulha quando a polícia paralisa suas atividades. Reclamam tanto da polícia, mas morrem de medo quando ela ameaça uma greve. Na madrugada armado, ou é polícia ou é bandido. O bandido que escolhe seu destino quando decide enfrentar a polícia. E se para conter a fúria desmedida desses vagabundos for preciso usar a força, arma que me proteja, amém. A força vai ser usada. Os policiais, os policiólogos de plantão, que são aqueles que tudo sabem sobre a polícia, como ela age, porque ela atira, porque ela mata, engulam suas palavras hipócritas, porque elas não abalam a polícia. Ninguém dá mais o sangue por esse estado do que a polícia. Ninguém mais sofre do que ela. Não gosta da polícia? Pega a espadinha do He-Man e vai lá combater o crime então. A punição absurda contra os guerreiros da Rondesp me fez entender que de nada adianta essa luta por segurança pública. Que vocês, policiais, lutam por tão pouco ou por nada. Que nunca terão reconhecimento, mas que jamais abandonarão essa luta desigual que trava a nossa polícia. Que a amizade, a união e o senso de justiça será sempre maior que qualquer problema. E que vocês sentem orgulho dos seus irmãos de farda. E por eles, vocês brigam, lutam, enfrentam um exército de juízes e o rigor de suas leis se preciso for. Eu tenho certeza que esses policiais injustiçados jamais estarão sozinhos. Liberdade, PMBA pede paz. Somos todos Rondesp. Um por todos e todos pela Rondesp. Juntos somos mais fortes. Unidos somos Rondesp ainda mais forte.